Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, voltei aqui para falar um pouquinho da nossa série, que estamos na série Medo. E hoje o tema é falta de fé. Será que a gente tem medo porque a gente tem falta de fé, hein? Será? Será? Isso eu acabei de me lembrar de um episódio de Pedro, né? Onde Pedro estava andando sobre as águas. E aí ele teve medo, ele deu uma afundadinha lá. Mas a gente não vai falar disso hoje, a gente vai falar de um outro texto, mas primeiro eu vou fazer uma oração. Pai, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque a tua palavra renova, nos confronta, nos ensina, nos transforma. Abençoa quem estiver ouvindo, me abençoa e que as minhas palavras da minha boca saia graça para que as pessoas estejam ouvindo e sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O texto que eu vou ler hoje está escrito lá em Abacuque 2, 4 e 5. Ó, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Em outras traduções dizem pela fé ou pela sua fidelidade. Como a gente está falando de fé, então vamos usar o termo viverão pela fé. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas não têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos. Falar que temos fé é muito fácil, gente. O difícil é vivermos por ela, né? Pela fé. Porque muitas vezes a gente vai ouvir vozes, direções, pessoas vão dar caminhos e muitas vezes isso não vai ser o caminho. E agir pela fé, decidirmos viver pela fé, é andar muitas vezes contra a direção, é a direção contrária, é decidir ir contra a razão. É simplesmente entender que Deus está nos guiando por aquele caminho e andar pela fé, como Abraão, né, gente? Que saiu da tua parentela, vai para onde, Abraão? Sei não, tô indo, o Senhor mandou. Então é desafiador. E o mais desafiador ainda, eu acho, pela fé, é você a viver essa fé sem prejudicar outras pessoas, sem ferir outras pessoas. E como a gente vai fazer isso? Quando a gente nos cala. E como é difícil a gente calar, a gente ter razão e entender que a gente precisa caminhar, mas não preciso prejudicar ninguém, não preciso falar nada para ninguém, eu só preciso agir e viver pela fé. Como eu já disse, fé é um ato que muitas vezes vai contra a razão. É igual quando nós podemos ver lá quando Josué e Moisés, né, cria uma serpente para que quando o povo fosse mordido não morresse, porque estava acontecendo muitas pessoas estavam morrendo. Então Deus direciona Moisés a fazer. E qual é a lógica de você olhar para uma estátua, para um símbolo ou alguma coisa e simplesmente ser curado? Nenhuma, mas precisava se acontecer isso. É igual, eu ouvi, né, que o fato da gente olhar para a cruz e entender que Jesus morreu por nós, isso simboliza, né, essa parte de Moisés, e também simboliza que nós temos fé, que acreditando que Jesus morrendo ali naquela cruz, que me parece uma coisa ilógica, que se a gente for olhar o cristão, esse Jesus, parece muito ilógico, principalmente naquela época, para os judeus era algo de humilhação, para os romanos totalmente sem sentido. Então, crer que aquela pessoa que morreu naquela cruz, derramou todo o sangue, era Jesus que veio para nos salvar, é um ato de fé. E até hoje, né, gente, a história cristã é uma loucura. Tipo, se eu for olhar no pé da letra e falar, meu, não tem cabimento. E uma coisa que eu tenho percebido muito, gente, é que as coisas de Deus são muito sutis, são muito naturais. E se a gente não parar para entender e observar, a gente não consegue perceber isso. Eu tô assistindo uma série e na série ela tem a Maria lá e aí fala assim, nossa, é meio estranho, né, conviver com esse Jesus, porque a gente imaginava alguém que ia destruir Roma e de repente ele tá aí só curando as pessoas e tá quieto, não tá querendo ser rei. E aí eles falam, imagina pra você, Maria, como que foi essa situação? E aí ela fala, né, foi totalmente louco, porque pensa, nós principalmente que somos mães, você tá grávida, você sabe que esse bebê é um escolhido de Deus, ele é o filho de Deus, você
sabe que você não fez nada para ter ele aqui, ele tá gerando já um milagre. E de repente ele vai nascer. E ela fala assim, de repente ele nasceu e ele era uma criança chorando, uma criança que fazia suas necessidades, cocô, xixi, e chorava para mamar. E ela só via nele uma criança que precisava dela para cuidar. Então, gente, você já percebeu a simplicidade disso? Como é simples, ele nasceu ali, mas ao mesmo tempo era Deus. É muito louco. Eu imagino Maria nascendo bebê, tipo, talvez esperando que, sei lá, ele tinha falado, sei lá, que pode ter passado na cabeça dela, mas, gente, é meio desafiador, né? Acreditar que aquele bebê que chorava e que provavelmente também deixava ela à noite sem dormir era filho de Deus. É uma coisa meio que lógica, mas, né? Aí ela sabia, porque ela gerou ele e ela sabia que não foi nascido de nada. Então, gente, a fé é um tanto quanto desafiadora nas nossas vidas. É igual, que nem eu falei, né, de Abraão e Moisés. E eu acredito muito que a fé a gente pode comparar como o vento. Por exemplo, você vai falar assim pra mim, que nem agora tá ventando lá fora. Vai falar assim, eu tô vendo, tá ventando. Como eu sei que tá ventando? Porque as folhas estão se mexendo, as árvores, né? Mas você tá vendo vento? Você tá vendo vento? Não, tô vendo vento. Eu tô vendo as folhas se mexerem. Eu acredito que a fé é isso. A gente não vê ela, mas a gente vê o agir, o acontecimento, as coisas que acontecem por intermédio da fé. Então, sim, a fé é capaz de combater o medo. Sim, porque quando nós temos fé, o medo vai embora. Vai embora do ser humano? Não, eu tenho certeza que na hora que você vai fazer a coisa e aí você ainda tá com medo, mas você está agindo pela fé. E aí a fé, ela é direcionada por aquilo que está dizendo para você caminhar, para você fazer aquilo que parece lógico, né? E como que a gente pode fazer para que a nossa fé continue ali firme, que a gente consiga saber o que realmente é para fazer, qual é o caminho a seguir, se a gente vai ter alimentar essa fé. Gente, a fé é alimentada, pela palavra de Deus. Ela não tem outra forma. É através de ouvir a voz de Deus, é através de escutar o que ele está falando, guiando, sabendo. E aí você vai agir pela fé, pelo que ele está falando. E vambora. Seja o que Deus quiser. Essa é a frase mesmo. Mas muitas vezes a gente tem medo. Por quê? Porque a gente esquece, de ouvir a palavra de Deus. A gente esquece de ouvir quem nos dá a fé, né? E muitas vezes a nossa Bíblia tá aí, tá na sua casa ou tá na minha casa como? Muitas vezes ela tá lá junto com um monte de livro, tá lá, tipo, simplesmente virando um livro qualquer, a gente não dá o valor merecido para ela e muitas vezes a gente até esquece que ela existe e a gente esquece da importância dela. Agora, gente, imagina a gente chegar no final, quando Jesus lá estiver fazendo o seu julgamento, o seu juízo final, e ele disser assim, mas você não fez isso, e você podia ter feito, e aí você vai falar, mas eu não tinha como saber. Você leu aquele livrinho meio grosso, assim, que ficou paradinho ali na estante, assim, tomando uma poeirinha? Você leu? Você sabia que aquele livro era o que dava todo sentido à sua vida? Você sabia que aquele livro era o manual da vida? Você sabia que aquele livro era tão importante? Gente, não sei se você já passou por alguma situação que às vezes era só uma coisinha e você não fez e não deu certo, um monte de coisa porque simplesmente você não fez aquele pequenininho. Pois bem, se você quer ter fé, precisa ler, precisa conhecer, precisa entender o que cada ser humaninho que viveu nessa época aqui, que passou por esses momentos, fizeram, como eles tiveram fé, como eles caminharam. Aqui no meu comentário, gente, ela fala assim, Deus não tem que nos dar explicação. Nosso papel é deixar Deus ser Deus e confiar em sua bondade, ainda que achemos seus caminhos difíceis de entender.
E aí ela vai citar lá Jó 38:41, onde vai falar que Deus dá até alimentos aos corvos. Ou seja, até um negócio que a gente fala, ele se preocupa, ele tá lamentando. Então, tipo, a sua bondade é infinita e nós temos que ter fé nessa bondade, acreditar, entender e saber e agir conforme ela fala, né? Porque olha como é engraçado. Lá em 1 Reis 17:4-6 vai falar que na época que Elias estava vivendo com dificuldade, né? O povo estava com seca, existia uma fome muito grande lá naquela época. Deus pega e fala: Elias, vá até um ribeirão tal, e os corvos vão te alimentar. E, gente, os corvos alimentaram Elias por um bom tempo. Ele se ressuscitou. Imagina uma multidão, umas pessoas morrendo de fome e Elias lá sendo alimentado pelo Senhor. Então, é fé, né, gente? Acreditar que, nossa, eles vão trazer comida para mim. Abraão saindo da sua terra. Vamos olhar para a serpente, vamos acreditar que Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar. E a gente não pode perder essa essência da fé, sabe? Essa essência de simplicidade, de entender que Maria também estava ali, tinha um bebê normal do dia a dia e de repente esse bebê era o filho de Deus, mas ele estava ali chorando, fazendo suas necessidades. Gente, a gente tem que parar de achar que a fé é só quando tem um milagre aconteceu, que a gente só tem que ter fé nesse momento. Não, a gente tem que ter fé em qualquer situação, por mais simples que ela pareça ou por mais difícil que pareça. A gente precisa continuar tendo fé, porque só a fé é capaz de acabar com o nosso medo, com a nossa insegurança. Porque sim, a partir do momento que nós temos fé e acreditamos naquilo que estamos ouvindo, naquilo que Deus está nos direcionando, sim, nós vamos caminhar daquele jeito. E ó, uma experiência própria, hein? Não adianta se perder no meio do caminho lá, parar de ouvir, parar de buscar e aí querer falar, não, é aqui o certo, olha, o GPS está dizendo para cá. Não, Deus falou para cá. Não vai para lá não, porque não vai adiantar. Vai voltar lá no começo, vai ter que vir de novo, vai chegar aqui e você vai ter que tomar para cá. Então, fé é isso, pega a estrada de Deus, vai embora, engata aí a marcha sexta, a quinta, vai embora na direção que ele tá te falando. Eu sei que é difícil às vezes, mas eu tenho certeza que é recompensador. Eu mesmo estou vivendo um momento onde eu tenho que novamente me preparar com uma fé e agir pela fé. E acreditar que é a graça, o amor de Deus que vai fazer as coisas acontecerem do jeito que elas têm que acontecer. A minha posição, o meu chamado, o meu propósito é apenas obedecer sem querer explicação. E se o que eu acho humanamente não acontecer, é lá na glória que eu vou saber, né? O que realmente é o que deixava de ser. Afinal, se eu tenho fé, eu tenho que simplesmente seguir o caminho. Bom, espero que Deus tenha abençoado o seu dia, que esse dia também seja repleto de fé. E se alguma coisa você acha impossível, se alguma situação básica ou simples que você não está conseguindo decidir, escolha ouvir a voz de Deus e seguir pela fé, que com certeza, como diz aqui, o justo viverá pela fé. Tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.